comentário, acabei perdendo meu pai também Nossa nesse período, né? Perdi amigos, o Sansei Emerson Castro. Ele, eu acho que foi 10 dias depois ou 10 dias antes que ele faleceu, antes do meu pai, agora não lembro correto. Então, foi terrível. Para nós aqui, a gente ficou em stand-by quase o Paraná inteiro, né? As academias, as atividades. Eu ainda consegui voltar, porque o meu espaço aqui na cidade era parcial os lockdowns, né? Então eu consegui voltar em finalzinho de junho. Comecinho de julho eu consegui voltar, mas mesmo assim com todos os parâmetros de segurança, né? Temperatura, máscara, álcool em gel, tudo certinho. Daí a partir de agora é a gripe, né? Que a gente essa gripe aí. continuar com os cuidados redobrados para não pegar essa Vanderlei, essa gripe aí também massacra as pessoas. Nós aqui no Paraná tá tendo uma de dengue, né? I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. boa noite, tudo bem? Eu? Thaleson já está aí? Thaleson? Acho que Ainda não. Carlos Não. Tem. Ok. Sei. Maria Fernanda, cadê você? Oi, meu, como vai? Ó, só pra... Ah, que fofinho! Joel, querido! Hoje... Olha lá, tô fazendo ele dormir. Pessoal, hoje o Eva tá fazendo um vídeo. Uma novidade aqui. Cara, amanhã tá fazendo 15 graus. 15 graus é quente pra pessoal que pode curtir, né? Não, hoje tá 15, tá 16 com sensação de 13 hoje. Hoje tá chuva o dia inteiro. Mas tá acabando o mundo, Iago. Ô Lucas, tudo bem, Lucas? Boa noite a todos, boa noite, Sensei. Ok. Bom,
já então, tá, já são 9h20, né? Pode ter muitas opiniões na internet, se ainda é enfeitado, se não é enfeitado, se é não sei o quê. O que importa é seguir deveria ser. Mas ele existe. Eu acho que explicação de técnicos como defesa pessoal é interessante. E além de ser um show, né? Não deixa de ser alguma coisa interessante, que eu acho. Né? Quem está com... Nós vamos direto aqui, vamos saltar o início aqui, vamos direto... O que deve... As demonstrações devem ser completadas sob as seguintes condições. Sequência coreografada de ataques e defesa demonstrada no período de 1 minuto, uma tolerância de mais ou menos 5 segundos. Na categoria, Sensei Vanderlei me deu dúvida agora, eu acho que a categoria até 13 anos, o EMBO tem a tolerância de 50 a 1,10. Tá? Eu tenho que dar só uma confirmada nisso, mas eu acho que é de 50 a 1,10. Eu ainda não cheguei em casa, não a norma, mas se eu não me engano, é 10 minutos a mais ou 10 segundos a mais e 10 a menos. Então, eu sei que mas eu não tenho certeza se acho que até 13 anos é essa regra, tá? Ok. Então, o tempo é computado desde o momento em que o competidor começa a se mover. É muito importante isso, né? O árbitro tem que sinalizar com a bandeira vermelha, o início. Qual que é o início? Né? Tá aqui, olha vocês dois atletas. Os dois atletas, olha lá a posição da câmera lá, acho que está alta. Ok, tá aí os dois atletas. Então, eu vou levantar a mão aqui na hora que ele dá início, ou seja, na hora que ele mexeu, eu começo a marcar o tempo. Tá? Então, é muito importante o árbitro não perder esse time. Então, ele tem que estar conectado para que ele levante o braço imediatamente, rapidamente, para que o cronometrista, que o mesário, marque o tempo. Tá? Aí, quando que termina o tempo? Termina quando os atletas, a gente considera quando eles sintonizam, tá? Então, não importa se ele vai terminar de pé ou em 6A, né? Então, vamos supor que eles forem terminar de pé, tá? Cadê a câmera nossa lá? Peraí que eu... Ok. A nossa câmera aqui... tá ok. Tá? Vamos supor que eles vão terminar de pé, tá? O Embo, ele terminou o Gotodomê. Ó, ainda não. Se ele ficar olhando para baixo, o tempo está correndo. Tá? Ó, não é a hora que ele sintonizou, acabou o tempo. Você volta junto aí. Ó, sintonizou o olhar, acabou o tempo. Não importa se é de pé ou 6A. Tá? Aí terminou... Não importa. A hora que ele sintonizar, terminou o tempo. Tá? A hora que ele conecta um no outro, o olhar. Tá? Ok. Assim,
nenhuma arma é permitida, mas, em adição às técnicas requeridas, qualquer outra técnica é permitida. Essa palavra aqui, qualquer outra técnica é permitida. Suponhamos, quando a gente faz queda, quando a gente faz alguma técnica que difere um pouquinho do karatê tradicional, não é problema isso. Faz parte do... Porque por isso que fala qualquer outra técnica é permitida. Mas vamos seguir, que aí a gente vai entender melhor isso. Exceção no que ter o ataque com o dedo nos olhos. Isso não é permitido. Tá? As técnicas do lado ofensivo devem incluir. Nós temos que gravar quais são as técnicas obrigatórias. Zuki, é soco frontal, soco Zuki, Maigeri. Então, Maigeri, Mawashigeri e o Shirugeri. Então, são 3 técnicas de perna, Maigeri, Mawashigeri e o Shirugeri, e uma de soco. Essas são técnicas obrigatórias, não importa qual lado, se é do principal ou se é do outro, do colega dele. Tá? As observações aqui... Você sei que o Yokogeri também era obrigatório. Não, mas não é obrigatório. Não é. Tá? É Shokuzuki, Maigeri, Mawashigeri e Shirugeri. Ok? O lado defensivo, as observações que o ataque deve ser direcionado ao alvo. Uma grande... Ô, Sensei, vamos... Yame, um pouquinho, vamos cumprimentar o Sensei Clóvis, que chegou aí. Akiosuke, todo mundo. Aí, Sensei Nico. Ô, Sensei, desculpa o atraso aí. O cara que está doente pediu para desculpar por ele também, não pode poder participar. Tamo junto aí. Pode continuar, Sensei. Ok, então, o ataque deve ser direcionado ao alvo. O grande problema na arbitragem de Embo é o árbitro saber se a técnica foi executada no alvo corretamente. Porque, às vezes, as técnicas são muito rápidas e o árbitro não consegue visualizar bem. Então, nós temos que conseguir enxergar se elas foram, né, aplicadas corretamente. Estratégia de perda de equilíbrio é permitida. Tá? Agarrar e apoiar-se é permitido. Então, essas são as observações. O lado defensivo. O lado defensivo deve evitar ataque ofensivo deve evitar o ataque através da defesa, ou taisabaki, ou kawashi, que é a troca de lado. Né? Então, quando um ataca, o outro virou o defensivo. Qualquer um pode atacar. No caso do homem embo masculino ou embo feminino, qualquer um pode atacar. Então, a hora que ele se posiciona na condição de atacante, o outro se posiciona na posição de defensor. Como defensor, ele tem que defender, ou esquivar, ou trocar de perna, como o Kawashi, por exemplo. Tá? Então, trocar de lado. Então, é importante, agora, a questão quando ele se movimenta, nós, árbitros, temos que observar exatamente a técnica do atacante, se ela foi direcionada naquele momento, buscando o adversário. Para ver que, muitas vezes, o atleta faz ali uma coreografia, os ataques saem totalmente fora, mesmo quando o atleta não esquivou. Quando ele esquivou, a técnica não às vezes, não vai perseguir, ela vai vazar, mas é porque o outro saiu. Mas quando ele está parado, o alvo tem que ser bem direcionado. Se não for direcionado, tem as penalidades que nós vamos falar aí para frente. Tá? Mas então, o lado defensor tem que aplicar essa estratégia de defesa, ou esquiva, ou kawashi. Né? Os alvos, lógico, é a mesma coisa, né? Jodan, Chudan e Gedan, pode aplicar. No caso do Embo, não tem
sem o contato, não tem problema aplicar no quinchi, tipo pescoço, genitais, não tem esse problema. Não existe penalidade por isso, né? Muitas todomeias vazar acontece por exemplo, no genital ou aqui na garganta ou coisa assim. Então, isso não é problema. Exceção nos olhos, né? Exceção nos olhos, né? Exceção dedos abertos, ponta de dedo nos olhos. Isso não é permitido, né? No que ter uma coisa assim, tá? Perda de equilíbrio. Alvos, né? Já falamos, requerido, técnica de todomê. Então, tem que existir uma técnica de todomê. A última técnica tem que ser técnica de todomê. Essa técnica de todomê, aí se não acontecer, tem uma penalidade. Aí nós vamos falar isso lá na frente, tá? Perda de equilíbrio, agarramento e clinch são permitidos somente em conjunto com a técnica de contra-ataque. Ou seja, muitas vezes ataque, então eu pego, tipo, para puxar, para derrubar, ou para empurrar, isso é permitido. Mas desde que seja uma técnica de contra-ataque. Então não é o atacante que vai lá e puxa o outro, ou coisa assim, né? Então, mais uma vez, perda de equilíbrio, agarramento e clinch são permitidos, somente em conjunto com técnicas de contra-ataque. Contato é proibido em ambos os lados, exceto em técnicas de bloqueio em braços ou pernas para perda de equilíbrio. Então, um passa-pé ou as defesas vai ter contato, mas é defesa. Então, não é considerado contato. Ambos os lados podem atacar ou defender. Ou apenas um lado atacar ou defender. Então, pode existir embo que só um ataca, o outro defende, vai até o fim fazendo isso, e no final ele aplica uma técnica de todomê. Pode. Um embo misto. Um cara pode atacar, como acontece. O cara dá a iniciativa de ataque, a mulher vem, aí ela finaliza. Então, pode. Então, é permitido. Ou, no caso de embo masculino, ou embo feminino, ambos podem atacar. Ou só um atacar. Isso não é perda de qualidade. Depende da qualidade do embo. Tá? Os competidores devem manter zanshin, preparação mental e física, entre técnicas antecedendo o próximo movimento. Então, isso é fundamental, porque senão vira uma movimentação de filme de Kung Fu, né? Muitas técnicas, muitas coisas, e não tem um foco, não tem um espírito, né? Não tem um procedimento de Budô, e sim só de enfeite. Então, a conexão entre os componentes da dupla ali, eles têm que estar muito conectados um com o outro. O tempo todo. E entre grupos de técnicas, tem que demonstrar um zanshin, uma movimentação entre um grupo de técnica. Então, ele faz como se o embo fosse dividido em vários grupos, uma primeira parte, segunda, terceira e tal. Entre elas, igual diz aqui, devem manter zanshin, preparação mental e física, entre técnicas antecedendo o próximo movimento. Então, se ele não estiver atacando, ele tem que manter esse zanshin. Mesmo, não é só entre grupos, mas entre qualquer técnica, manter o foco. Tá? Os competidores, no final da demonstração, um lado deve demonstrar uma técnica de todomê. No misto, apenas o lado feminino, né? O lado que aplica. Observações: o todomê ou azar é permitido somente uma vez ao término da demonstração. Como antigamente a gente fazia contatos poderia ter, mesmo que não era técnica de todomê. Mas depois, quando usou essa técnica de todomê, foi estipulado que não poderia ter contato, né?
Então, não pode haver nenhum contato de nenhum dos lados, tem que haver defesa o tempo todo, e só o final que pode ter uma técnica de todo meio. Nas eliminatórias, a pontuação deve ser determinada pelo ponto de vista dos árbitros na forma de pontos básicos menos pontos de penalidades. Igual a gente faz Catar. Tá? Nas finais, a fórmula de pontuação deve ser pontos básicos mais pontos de habilidade menos pontos de penalidade. Igual a gente faz Catar. Quais são os pontos básicos considerados? São 4 fatores. Técnicas. Então, técnica, tempo MAI, quer dizer, a distância, aspecto Budô e coreografia. Aí que vem que eu falo, o aspecto Budô é fundamental no EMBO. Tá? É muito importante, porque senão deixa de ser EMBO de karatê tradicional, passa a ser uma simples demonstração. Né? Os critérios de pontuação. Só um minutinho. Vou te pedir só um detalhe aqui. Passa a mensagem aqui. Isso. Penalidade. Então, os pontos básicos, mais uma vez, técnica, tempo MAI, aspecto Budô e coreografia. Tá? Os critérios de pontuação devem ser os seguintes. Técnica. O demonstrador principal pontua no grau de força gerada pela dinâmica do corpo e ação muscular. Então, aquele espírito, a dinâmica corporal deve ser demonstrada. Então, não é... Muitas vezes a gente vê muito EMBO que tem... por exemplo, vai dar um Oizuki, o braço muito solto, não tem uma ação muscular conectada com o piso, não tem aquela força básica aplicada. Se é Oizuki, tem que ter mostrado no deslocamento, se é Gyaksuki, tem que mostrar a rotação. Ou seja, se tem a dinâmica corporal, tem que ver aqueles princípios da dinâmica corporal. Tá? O demonstrador principal pontua no grau de continuidade suave e combinações de técnicas. Então, se tem combinação de técnicas, tem que finalizar essas técnicas, mesmo que seja... ou seja, se é combinação, tem que mostrar a combinação e tem que mostrar a qualidade ainda com... Como é que fala? Aqui fala a continuidade. Essa continuidade, se é uma sequência, tem que mostrar a continuidade. Tá? O demonstrador principal pontua no grau de equilíbrio, base, postura e coerência nos movimentos. Nós falamos de coerência nos movimentos. Então, aquela técnica, o movimento do corpo tem que estar coerente com aquela técnica. Não, enfim, isso aquilo ali vai produzir um real efeito, se fosse aplicado realmente. Sensei Franklin, seja bem-vindo, Sensei Franklin. E também o aspecto Budô. Tá? Grau de espírito das artes marciais, incluindo grau de estabilidade emocional, concentração mental, zanshin e alto grau de personalidade kurai. Então, o que significa isso? Vou dar exemplo. Teve um EMBO. Boa noite. Boa noite. Teve um EMBO que foi feito pelo Shizo e Lyoto, eu acho, pelo Pará, uma vez. Tá? E eles demonstraram uma coisa que não teve esse aspecto Budô, principalmente o Kurai. Só por uma simples ação.
por exemplo, antes de iniciar, fez alguma coisa, ele, como se tivesse cuspido na mão, pum, e passou assim, como se estivesse desafiando o outro ou menosprezando o outro. Então, isso aí não pode acontecer. Isso é falta de curai. Na época, eu tive uma grande oportunidade para conversar sobre isso com o Sensei Matida, e ele concordou plenamente. Eu estava arbitrando e a gente penalizou por isso, e aí ele na hora, depois ele foi perguntar, a hora que eu expliquei, ele concordou plenamente. Ou seja, nós não podemos, no Embo, vulgarizar. Nós temos que respeitar. Por isso que aquele aspecto Budô é de muito respeito. Então, não pode vulgarizar em momento algum o Embo. Tá? Alguma coisa sobre isso, Sensei Cláudio, sobre curar, é muito importante isso. Tá? Não, Sensei, perfeito, exatamente. Tá? E às vezes a gente vê aquele sorriso, aquela como se fosse provocação, e não pode isso. Tá? É uma luta mesmo de respeito, e mesmo quando vencendo, como se venceu, você respeitou. Esse. Pede pro Thiago olhar o WhatsApp. Tá. Ok. Então vamos dar continuidade aqui. Desculpa aí. A coreografia. Aquele item, né, dos pontos básicos ali, que é coreografia. A pontuação depende do nível D. Demonstração de princípios e técnicas do Karatê Do tradicional. Lembrando que é permitido outras técnicas, porém, a coreografia tem que ser valorizado a demonstração dos princípios e técnicas do Karatê Do tradicional. Realismo. Pode ter enfeite? Pode, mas tem que ter realismo. Ou seja, se eu aplico alguma técnica, aquilo ali não pode ser muito fantasioso. Às vezes acontece, a gente já viu o Embo aí que o cara sai subindo em cima do outro, né? Ele apoia aqui no joelho do outro, tá, dá uma cambalhota e cai lá. Isso é coisa de cinema, de fantasia, né? Isso não acontece, o cara não espera ninguém fazer isso. Então, tem que ser... Realismo é pensando em como se fosse um bunkai, real, se fosse defesa pessoal, né? Pode ter, a coreografia tem que ser, Embo é para ser bonito mesmo, então tem que ter coreografia, tem que ter, pode, igual disse o Sensei Cláudio não estava, pode muita gente achar que Embo deveria ser só como luta, então não é, tem que ter coreografia. A regra é essa, né? Então, eu acho que tem que valorizar, mas tem que ter realidade, tá? Tem que ter realidade. Sensei, um adendo aqui. Lembrar que muita gente confia. Realismo faz parte da qualidade, não é penalidade, né? A falta de realismo é qualidade. É qualidade. É como se fosse dinâmica, força, forma e transição. Você está dentro daquele princípio, dos princípios básicos, né? Por isso que ele fala pontos básicos para avaliação. Não é penalidade. Exatamente. Tá? Exatamente. E suavidade na transição. Ou seja, entre grupos de técnicas, ou seja, o cara não pode fazer um Embo e iniciar do início ao fim sem parar. Ele tem que ter grupos de técnica e mostrar suavidade na transição de uma coisa para outra. Então, aquele é o momento da Zanshin mesmo, de mostrar como se fosse uma conexão maior,
se preparando para uma tentativa de eliminar o outro, buscando a sua estratégia de luta, né? Então, é isso que deve acontecer. E pontos de habilidade, maestria e impressão. Aqui é bom que define um pouco o que é os critérios de pontuação, tipo maestria. O que é a maestria? Também é a mesma coisa do kata. Grau de detalhes técnicos, mais entendimento dos elementos mentais e espirituais. O que significa isso? Né? Ou seja, nada mais do que a qualidade técnica, o detalhe para você finalizar uma técnica. Se fosse lá no Kitei, igual nós falamos, é a qualidade se aquilo ali é real. Não adianta o cara fazer isso aqui e depois fazer assim. Só se eu pegasse o cara, ou então pegar aqui, na hora que eu faço aqui, em vez de pegar a minha mão na horizontal, eu pego e faço assim. É como se eu pegasse o cara e levantasse ele, porque o braço dele está na horizontal, eu peguei e fiz isso. Então, eu consegui levantar o cara inteiro, né? Porque o braço do cara não sai, né? Não sai do ombro. Então, é realismo. Isso é detalhe. Detalhe em relação à aplicação. Lá está. Tá? Impressão, o que é? Isso se refere ao nível de impressão ao que o demonstrador transmite ao observador, como resultado de uma realística e eficiente execução do movimento e aplicação de um alto nível de habilidade técnica com graça e espírito. Ou seja, o cara pode até enfeitar, fazer alguma coisa, mas tem que ter habilidade para aplicar aquele tipo de técnica. Não adianta... quem não tem habilidade, isso em termos de qualidade. Tem gente que tem habilidade para fazer o Ramalash bem feito. Aí o outro vai lá faz um negócio mal, sem habilidade, que impressão ele vai causar? Né? Que não é real. Você só limpou o pé ali. Então, tem que ter tudo baseado em eficiência, aqui, eficiente execução do movimento. Pensando em quê também? Pensando em realidade. Aquilo que o Sensei Cláudio outro dia comentou. Quando igual o Embo que o Rodrigo fez lá com a menina, aquilo ali é real. Ou seja, é próximo do real. Falhou a defesa, vai se machucar. O Embo é uma coisa que é combinada, mas é perigosa. Ela tem que ter perigo, ela tem que ter risco. Se não tiver isso, ou seja, a distância que nós temos que observar muito, ela tem que ser observada mesmo. Tá? Muitas vezes, né, a gente vê em Embo, o cara ataca aqui, mesmo que ele esteja em defesa, mas se ele não saiu do lugar, faz aqui. Então, se eu ataquei aqui, então meu ataque não teve distância. E nós olhamos, às vezes, a coreografia, eu fiz então eu fiz aqui, nenhum teve distância. Poderia ser uma finta? Então, o que é que aquilo ali, a impressão que ele causou para a gente? Era só uma finta, então agora eu entrei aqui, aí sim, agora defendeu, não deixou bater, mas se ele não defendesse, pegaria a técnica. Então, nós, árbitros, temos que avaliar uma técnica que foi tipo uma finta, a hora que ele entrou a técnica, tem que ter distância. Tem que ser realística. A impressão que eu tenho que causar é que aquilo ali realmente ia pegar. Se ele não defendesse, ou esquivar, ou... Enfim. O defensor tem que ter a obrigação dessa movimentação, da defesa. Então, se ele estiver parado, a técnica, se não tiver como finta, tem que entrar. Tem que estar na distância. Ou pode até passar, porque não é regra de comitê, que você não pode tocar. Lógico que não pode, mas se ele vai defender, combinado, então aquilo ali poderia vazar um pouquinho, porque ele vai defender. Né? O que não pode igual mesmo na regra de comitê, técnicas com a distância
mas tomar não podem ser consideradas. Técnica com uma distância curta, mas Shikama pode ser considerada um Yoshi ou coisa assim. Tá? Então, dentro do Embo, distância é uma das coisas que mais acontece de defeito e a gente, às vezes, falha na observação. Né? Sensei, e também uma falha que acontece é na hora da esquiva. A pessoa esquiva um pouco antes. Aí a pessoa acaba de erro de algo, né? Porque a esquiva tem que ser exatamente no momento que o alvo, que o golpe está entrando. Se ele entra, a pessoa esquiva antes, o que acontece? Erra o alvo. Então, da mesma forma que se a pessoa já vai dando golpe fora da direção para evitar, ajudar na defesa, também é erro de alvo, né? Isso aí é tão importante quanto a questão da distância, é o hábito observar se a pessoa saiu antes ou não. Por exemplo, a pessoa vai dar um asparai, antes do pé chegar e já pulou. Então, ele está dando um asparai fora do tempo, né? Às vezes acontece isso. E isso tudo, no meu entender, ele é com a intenção, essa regra, com a intenção de que o Embo seja o mais próximo possível do real. E quanto mais perto do real, mais arriscado o atleta passa, porque se ele errar um pouquinho, acontece o que aconteceu aquela vez com o Rodrigo, que a menina foi realmente no alvo, e o Rodrigo, eu não lembro se ele adiantou ou atrasou a defesa, acho que foi o Moshgueri, parece, e pegou. Então, só vai acontecer aquilo ali num Embo verdadeiro, porque se for um Embo que a pessoa erra a distância e erra o alvo, dificilmente vai acontecer, né? Porque, então, para mim, eu acho muito fácil você perceber quando a pessoa está indo realmente na direção certa, no tempo certo, e você elevar a pontuação, e tem que elevar a pontuação, porque essa qualidade é uma qualidade que leva ao erro. Quem consegue acabar um Embo fazendo com essa maestria, com essa perfeição, tudo com risco de acertar se caso o cara não defenda, esse cara tem que ter uma nota melhor. É isso que eu queria falar. Perfeito. Perfeito. Por isso, nós falamos aqui no realismo, mas o que você comentou é muito importante, referente à antecipação. Como é uma coisa combinada, né? Às vezes eu estou aqui, aí ele já sabe que eu vou aplicar uma técnica que sai muito antes. Aí a técnica sai assim. Então, realmente, isso aí é erro de alvo. Né? É uma... Porque se for... Ou o soco já vem direto para o lateral. Ou seja, nós temos que entender que se ele é o meu alvo, eu tenho que ir aqui. Tá? O meu alvo é ele. Se ele não sair, vai pegar. Ou se ele não defender, vai pegar. Porque, igual eu disse, que não é igual no comitê, que tem que parar 5 centímetros antes. Esse aqui ele pode aproximar um pouco mais. Só que não pode pegar. Tem que defender. Para ficar mais real, o ideal é afundar um pouquinho. Aí para que o outro defenda. Isso em termos de treinamento, para que a coisa fique mais realística. Eu tenho que buscar o alvo. E aí é o time, sensei. Exatamente a impressão que ele vai estar causando para a gente, se é. Aquela do passapé acontece demais. O cara vai saltar, eu já nem saí meu pé aqui, ele já saltou. Pode acontecer, como a intenção também pode. Né? Aí, é erro ou foi uma intenção? Ou seja, aí ele fez, eu fiz aqui, ele fez... Também tem que pensar se aquilo ali não foi uma estratégia do outro. Uma fuga, antes mesmo dele aplicar. Ou seja, um negócio... Mas o cara nem saiu para parar, o cara já está pulando, aí não é estratégia. Mas pode ser uma estratégia de se afastar com os saltos. Pode. É diferente. Agora temos que analisar se foi ou não foi. Pode. Eu vejo que pode. Por exemplo, estou aqui com ele aqui, tá? Aqui.
aí ele sente que eu vou fazer, ele vai para lá, aí eu não vou, eu posso até abortar, pode acontecer, de bolar alguma coisa parecida com isso. Ou seja, ele fez o quê? Saltou para ficar mais longe, não foi aquela que ele saltou para se livrar do Machibarai. Tem que analisar, cada caso é um caso. Mas dá para ver se foi ele ou se foi estratégia. Né? Sensei José Humberto? Pois não, Sensei. Tem uma perguntinha. Aí no início, não é? Onde tem o tópico 3, defense side, do lado da defesa, onde tem a letra C, diz assim, targets, alvos, Jodan, face, head area, quer dizer, Jodan, rosto e área da cabeça. Tildan, stomach area, área do estômago. E Gedan tem low stomach. Então, quando o senhor disse, não, pode testículo, pode... Aqui não está tendo como áreas aceitáveis. Ele colocou 3 áreas aqui. Ele especificou aqui no livro, aqui em inglês, ele colocou Jodan, face e área da cabeça. Tildan, área do estômago. E Gedan, baixo estômago. Então, o testículo não está como área de ataque. Essa é uma pergunta que eu tenho. A outra pergunta que eu tenho é que tem uma coisa muito interessante que ele diz assim, ó. Então, logo os competidores retornem a Shizentai ou Seiza, o relógio para. Então, na versão aqui da original, eles dizem assim, que a sincronização que diz do final é assim, as soon as competitors return to Shizentai or Seiza, the clock stops. Quer dizer, logo que os competidores retornem a Shizentai ou Seiza, o relógio para. Então, eles só podem estar conectados se for em Seiza ou Shizentai. Correto? E o outro é sobre as 3 áreas. Isso aí é o que eu estou dizendo assim, a tradução literal que está no livro em inglês. Está em português também. O Sensei Clóvis, quer responder? Para mim está bem claro. Bom, Sensei, ali não sei se você se lembra dos embos que muitas vezes nós fizemos. Ali fala Gedan. Gedan, a hora que você aplica Gedan, onde é? É a parte de baixo, não tem outro lugar. Onde que você aplica Gedan? É testículo aqui. Sim, Sensei, mas eu estou colocando que ele especificou em parênteses aqui. Ele colocou Gedan e especificou em parênteses, dizendo baixo estômago. Então, o testículo não é baixo estômago. Tildan, ele especificou em parênteses área do estômago. E Jodan, ele especificou em parênteses rosto e área da cabeça. Então, garganta não está como área de ataque, como alvo, e nem testículo. Então, se não está, é para ser punição. Mas também não está falando que não pode. As punições estão claras no livro, nas 15 punições que tem escrito, que não tem escrito a região genitária, nem pescoço, garganta de Kinshi, nem nada. Não está escrito isso na penalidade. Outra coisa é quanto ao contato. O contato, ele diz aqui, seguindo a regra do comitê, que a punição do contato é se ele for leve ou médio, mas se for contato forte, é desclassificação Hansoku. Hansoku a gente vai entrar daqui a pouco. Sensei, eu te asseguro que pode aplicar, sempre pôde aplicar. Essa discussão que nós estamos tendo, que você está levantando, já foi levantada antes, e Sensei Nishama, inclusive, um dos embos era que a Vilda fazia e batia exatamente no testículo, que alguém de algum país falou, não pode, Sensei Nishama falou, pode. Estou dando exemplo. Já finalizamos técnico Todomei aqui, também, porque justamente falou, Kinshi pode, você pode finalizar a técnica nas posições de Kinshi.
O problema é que não pode bater. Aí não pode ter o contato, mas você pode direcionar para a parte do quinchi, sim. Tá? Lá na parte de penalidade, você vai ver que não consta esses detalhes. Então, uma coisa complementa a outra. Tá? Aqui é impossível você descrever, às vezes, tudo num lugar só. É igual quando você fala lá atrás, que nós já discutimos antes, que tem que ter, os 2 pés têm que estar plantados para finalizar qualquer técnica. E mais tobigueiro? Você está com os 2 pés no ar. Ah, não, só pode quando você faz o huracan e tem que o só apoiado com o pé, o outro, tal. Não, mas a hora que você faz mais tobigueiro, pode. Não, mas o tobigueri ele especifica, ele fala sobre o tobigueri mais na frente. Lá na frente. Ele fala lá na frente, ele não fala naquele momento. Lá na frente ele fala, tá? Então, naquele momento em que fala que todas as técnicas têm que estar pressionando o solo, é uma coisa. Lá na frente ele fala sobre o mais tobigueiro. Tem que estar movimento ascendente e tal. Então, uma coisa complementa a outra. Só fechando, para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso, só quero que o sensei Clóvis, que habitou também eles, eu habitei todos os campeonatos mundiais, todos pan-americanos, e nunca teve penalização, só teve uma tentativa, mas não foi aceita, e aí continuou fazendo isso. Eu queria que o sensei Clóvis confirmasse, porque a gente não vai ficar perdendo tempo nisso. Não, além de confirmar, eu posso também dar, usando até a lógica do sensei Vanderlei, não existe no quesito penalidade, por exemplo, da forma como existe o uso dos dedos para ataque contra os olhos. Isso está especificado na penalidade. Se fosse assim, estaria especificado. Não pode ataque a testículo, ataque à garganta. Aonde não pode? O uso dos dedos ataque contra os olhos. Aqui está especificado isso, mais nada. Não fala isso, ataque na nuca, não fala nada. Só fala que não pode ataque nos olhos. Então, baseando que não está escrito que não pode, pode. Então, do meu ponto de vista, eu acho que... E também, testemunho, também nunca vi ninguém penalizar em nenhum campeonato. Já vi muitos erros com, principalmente, ataque no testículo. Eu nunca vi penalidade, não. Ok. Não vamos... então, não pode ser penalizado. Ok? Ô, Sensei, uma última dúvida, então. E se tiver nas regras da competição? Lorde, espera um pouquinho. Referente ainda respondendo, Sensei, referente quando finaliza o embo, tem que sintonizar. Quando fala que é Shizentai, isso aqui não é um Shizentai. Shizentai é quando aqui. Então, nesse momento, quando a gente usa esse termo de conexão, é o Shizentai aqui, encarando o seu adversário. Esse momento é que para seja... E também aqui, estou aqui no 6A, eu estou assim. Isso aqui não é 6A de arte marcial. 6A aqui. Então, a hora que eu sintonizo é que para o tempo. Sensei Clóvis, confirma ou faz alguma observação? Não, exatamente. Então, é isso. Continuando, pode falar, Lorde, qual que é a sua... Digamos que na regra da competição diga que se for o embo focado para esses locais, vai ter penalidade. Acabamos de falar que não, Lorde. Falamos que não tem. Tá? Eu acabei de falar que eu arbitrei todos os pan-americanos e todos os mundiais e não teve penalidade sobre isso. Teve um questionamento e não foi aceito. E o próprio Sensei Chama estava, ele que decidiu. Sensei Clóvis arbitrou um punhado, não tanto quanto eu, mas arbitrou muitos e não teve também nenhuma penalidade sobre isso. E muitos terminam com todo meio vazado. E se você pensar, o embo é para demonstrar uma defesa pessoal eficiente. E técnica de Todomê, dependendo da técnica, só porque deu um golpe no final, aí não dá aquela pressão no solo, não faz nada e aplica um golpe no peito, isso não seria. Tem que ser uma técnica mostrando realmente com resultado de pressão no solo, com dinâmica, com a técnica de Todomê, conforme está prescrito, com máxima pressão no solo, que gerou energia de reação e tal. Enfim,
Agora, se você pega pontos vitais, tipo garganta ou testículo, que é mais, isso aí é muito mais eficiente para você finalizar uma técnica. Então, você busca pontos que realmente eliminam o poder ofensivo do adversário, ainda mais pega uma mulher e um homem, o que adianta bater no peito do cara, na parte tildã do cara, quem vai resolver? Pega uma mulher sempre menor, quem que vai resolver? No Campeonato Mundial, quando a Vilda foi campeã mundial, ela fez com o Zanca. Ela finalizou lá, exatamente fez aquela bolinha lá e finalizou no testículo dele. Pronto. Foi campeão mundial. Sensei, não, Sensei, Sensei, o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei que se nas regras da competição disser que vai ser penalizado, aí o que vai sobrepor é a regra do livro ou a regra da competição? A regra está no livro aqui e nós estamos dizendo que não vai ser penalizado. Já dissemos. Pronto, é porque teve uma situação ímpar. Aí é bom que a gente já tira essa dúvida aí. Então tá bom. O importante é que não pode haver o contato. Tá? Se tivesse a quantidade de êmbolo que o Rodrigo fez com a Vilda e ela aplicou aqui, eu não teria 3 metros igual eu tenho. Né? Se batesse. Então, ela controlou todas as vezes, graças a Deus. Né? Será? Só para ficar claro aí, dá uma demonstração do falso Todomê, que muita gente pensa que ouve Todomê e não ouve. Ele vai fazer uma demonstração do falso Todomê, que aconteceu várias vezes, a situação aí para e fala, não teve Todomê. Mas a pessoa que está aplicando acredita que teve, né? O conceito, Sensei, na realidade, que eu vejo é assim, todos os golpes teve defesa. O último não teve defesa. Então, foi uma técnica de todo meio. O erro, para mim, está aí. Isso não é só porque não defendeu que é uma técnica de todo meio. Então, o atleta que está ali aplicando, ele tem que demonstrar uma técnica de todo meio. Então, nós temos que valorizar a eficiência daquela técnica no final. Aí vem o lado que você busca um lado fraco da pessoa, porque uma técnica de Todomê, vamos falar se a gente estivesse lá no conceito de Ippon, ela poderia não ser um azar, mas como foi num ponto vital, foi um pouquinho mais fraco, ela virou um Ippon. Foi um Yoshi. Então, aí a gente fala que pode também uma técnica que não seria uma técnica de Todomê se fosse no peito, mas se for na garganta ou no testículo, ou em algum outro lugar, na nuca, sei lá o quê, poderia ser considerado uma técnica de Todomê. E quando não é quando o cara às vezes está até rolando ainda, ele pega e faz um movimento assim, né? Por exemplo, ele está rolando aqui, eu derrubei ele aqui, tal, aí ele estava... não exagero também, né? Aí, então, eu pego aqui, ele está em movimento, ainda em movimento, eu consegui, não deu possibilidade de pressão sobre o alvo. Se não tem pressão sobre o alvo, né? Lógico que não pode acertar, mas tem que ter. Se não tiver, não foi uma técnica toda vez. Foi uma técnica, vamos falar, uma técnica... agora, pode ser considerada qualidade? Talvez. Porque eu nunca vi ser penalizado, Sensei, tá bom. Eu nunca vi ser penalizado quando não houve a defesa, foi considerado técnico todo meio. Agora, aí... Enterrar o tempo. Quando... Não, ele terminou corretamente, ou seja, não defende... Não, errou o tempo do Todomê. O cara caiu, daí ele caiu, segundo, tentou ficar um golpe. Esse aí sim. Aí sim. Porém, a qualidade, vamos falar assim, é muito difícil você descontar 0,5 lá, porque a qualidade da técnica não foi boa. Entendi. Tá? Entendi. Entendeu? Você vai desconsiderar isso aí
no geral, nos pontos básicos dele, mas não dá para descontar porque você não considera aquela técnica como Todomé, que também pode ser subjetiva. Né? Entendi. Pessoal, eu estou perguntando porque é muito importante todos os dados entenderem que quando a gente aplica uma penalidade, é uma perda muito grande na nota do atleta, porque todos os dados vão ter que aplicar. Então, aceitou que a penalidade são vezes 5, né? Ou então é diferente de você, na sua qualidade, diminuir um pouco a nota, outras vezes não diminuiu tanto. Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado com o que é penalidade e o que não é. Né? Então... Só para lembrar que são 6 árbitros do Endo. 6 árbitros, exatamente. São 6 vezes 6, né? Então, vamos pensar o seguinte, como é usual mesmo, não defendeu e a pessoa aplicou, não pode descontar o 0,5 por falta de técnica todo mês. É certo que tenha erro de alvo, ou então não aconteceu aquilo ali. Aí entra nos pontos básicos de avaliação e também na maestria e impressão, porque aí está na final. Né? Pode estar, se estiver na final. Se não estiver na final, vai entrar nos pontos básicos. Tá? Por quê? Porque é muito difícil. Agora, se a pessoa está, igual eu fiz aqui, rolando ali, aqui não houve técnica todo mês. Se não houver uma pressão sobre o alvo, não teve técnica todo mês. A pressão no sentido não é de bater. Né? Quando eu falo que às vezes você faz alguma, igual vocês já viram alguns erros aí, que você, quando ele está vindo, eu antecipo sem nenhuma defesa, ele está em PO total. Então, é uma boa técnica de todo meio. Tá? Agora, não, se ele está afastando, eu bati, exemplo, naquele momento que ele ia bater, por acaso eu não estava estável, não, a qualidade da técnica não é... Então, é bem complicado. Né? Você... É erro de alvo ou é falta de técnica todo meio? Exemplo, é qualidade ou é falta de técnica todo meio? Né? Então, o Rodrigo, que foi, acho que ganhou quase todos os brasileiros de EMBO e todos os pan-americanos que competiu. Se você quiser dar o seu testemunho aí falando sobre isso, seria importante. Porque ninguém melhor que você sabe de... Ele e a Vilda, né? Que a Vilda também, em todos os brasileiros que ela participou, como EMBO, ela ganhou, e pan-americanos também, e foi medalhista em todos os mundiais que ela participou também, de EMBO. Né? Igual o Rodrigo. Pois é, Cecília, por exemplo, se a pessoa errou o alvo no Todomé, houve Todomé, que aqui fala assim, omissão de técnica, não, erro do alvo no Todomé, né, como penalidade. Só que na hora que eu vou lá naquela lista de penalidade, não fala sobre isso. E, do meu ponto de vista, se o cara errou o alvo, não teve Todomé. Aqui fala, número 6, perder o alvo durante o Todomé. Mas não fala na hora da punição, não tem uma punição sobre isso aí. Deveria ter. Porque perder o alvo sobre o Todomé é diferente de perder o alvo numa situação durante a luta, né? Durante o EMBO. Rodrigo, quer falar? Só um minuto, eu vou achar aqui onde o Clóvis está falando. Qual item aí, Clóvis? É o 6. O 6 fala, perder o alvo durante o Todomé. Então, o 6 aqui está na atualização, porque é aquela do PDF que está atualizada algumas coisas, está como defesa, golpe definitivo fora do alvo. Aí ele entra como fora do alvo, independente da questão de ser o golpe definitivo. Só deu uma ênfase em ser golpe definitivo, mas entra como fora do alvo.
Técnica de fora do alvo, só isso. É o Todomê. Falta vai do ter, Todomê vai ter a penalidade do do fora do alvo, não uma penalidade que não usa o Todomê. Não tem nada a ver com falta do Todomê. Falta do Todomê realmente é falta do Todomê Waza, só... Ok, o cara tentou, mas errou o alvo, beleza. Exatamente. Errar o alvo é fora do alvo normal, então 0-2. O Sensei pediu testemunho sobre a questão do Embo, acho que o Thiago está aqui, pode comprovar. Primeira coisa, que sendo um evento oficial da CKTB e tendo, não sei porquê, infelizmente, uma campanha internacional ou nacional, não sei, para eliminar essa modalidade, que veio do Sensei Nishiyama, que foi o Brasil que demonstrou pela primeira vez a demonstração dessa modalidade como padrão internacional. E que eu passei por todas as fases dele, desde o início da criação do Embo, junto com a Tia Vilda, e depois outras gerações que vieram junto ali. Eu acredito que é uma modalidade essencial para se treinar defesa pessoal e versatilidade no atleta. Que é muito difícil o atleta ficar só no comitê e ter uma noção de defesa pessoal se ele tem uma vida de atleta somente, por exemplo. Porque quantos professores aqui, por exemplo, têm a dificuldade de fazer um atleta virar karateca para a vida inteira, por exemplo. É um karateca que chega e treina um atleta que está lá competindo, que depois que acabou a fase competitiva, será que ele vai continuar treinando? E o Embo é uma forma dele ter essa versatilidade, que dentro da competição, que ele sendo um atleta competitivo, que ele treina kata e comitê, ele vai ter uma versatilidade maior até para o próprio comitê dele. Eu já apliquei em comitê certas coisas de Embo. Rolamentos, projeções, e sair de situações de rolamento de Yoshibarai, que foi graças ao Embo. O próprio Thiago aí teve um acidente de moto que rolou com rolamento que ele escapou. Então, assim, são coisas que, sim, vai falar que rolamento a gente treina no karatê do dia a dia da academia, por exemplo. Então, são coisas importantes para o dia a dia do karateca se for treinado da forma correta. Então, primeira coisa, eu gostaria de registrar aqui como atleta veterano nessa modalidade, que o meu repúdio por não colocar essa modalidade, cancelar essa modalidade, e sim mantê-la com qualidade e eficiência como a CKTB e a WTKF querem que faça. E que não sigam um padrão europeu de Embo. Nós temos o nosso padrão de karatê. Cada estado aqui tem a sua particularidade, inclusive. Então, a gente não pode falar que aquele Embo quadradinho da Polônia é o Embo padrão. Nós temos um Embo aqui que ganhou o Mundial, ganhou o Pan-Americano, ficou sempre entre os 3 melhores do mundo. E aí, a gente falar que tem que seguir um outro modelo de fora, é o que eles querem, que a gente faça igual a eles, não vai chegar a fazer igual, porque a gente vai copiar, e tira a nossa particularidade. O bom do Embo é a criatividade. A gente cria um Embo totalmente diferente do outro e mostra técnicas eficientes que a gente não faria em comitê Shiai. Tanto é que foi discutido, por exemplo, sobre Kinshi, sobre golpes no testículo, virilha, etc., que é golpe ponto vital. Ponto vital se aplica em Shiai comitê? Não vai aplicar. Então, são técnicas que você pode aplicar somente em Embo. Assim como Bunkai, acontece de coisas assim também. Então, eu acho que, primeiro, com uma arbitragem, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, ou até, assim, opiniões de professores, de falar que Embo tem que ser acabado, sendo que foi uma coisa criada pelo Sensei Nishiyama e é o diferencial do karatê tradicional, é o Embo, é o Fukugo, é o Bunkai do jeito que a gente faz. Não é... Embo não existe em JK, em outras federações. E não sei por que assim, tem essa campanha nesse sentido. E a outra coisa sobre as penalidades, né? Que o Sensei pediu para eu dar uma olhada e passar, não sei se o Sensei vai abrir para falar sobre isso aí. Só de você treinar o Embo, você tem que tomar cuidado de ter 15 penalidades. 15. Que você tem que tomar cuidado para não cair nela. E quem que aqui arbitrou um campeonato que nem o Embo tomou penalidade? Todo mundo que tomou penalidade. A maioria dos Embos, pelo menos 1, 2, ou quando não é o Embo inteiro, né? Dificilmente tem a bandeira branca. A bandeira branca é a exceção, infelizmente. 16 penalidades. 16 penalidades. Você vê, 16 penalidades. O atleta já tem que se preocupar. É uma modalidade muito difícil, que machuca mais que comitê para treinar.
E aí você tem as 16 penalidades, que a gente tem que observar muito. Técnicas requeridas, lá o Shirogeri, Zuki, Mawashi-geri. Yoku-geri, por exemplo, não é obrigatório, tem gente que pensa que é. Então o árbitro tem que saber disso. Tem que saber que é só Maigeri, Mawashi, Shiro e Shokuzuki, que seria soco frontal. A omissão de técnica requerida. Acima ou abaixo do tempo limite, aí cada 5 segundos para cima e para baixo vai tirar 0,2. E toda penalidade é 0,2. Se você cortar maior ou menor, fica 0,4, fica 4 árbitros de nota lá no mínimo. Hesitação, parada, falta de golpe definitivo, que aí é 0,5. Ataque fora do alvo, que o Sensei falou. Defesa com golpe definitivo fora do alvo, que é o que é a mesma coisa do fora do alvo que a gente conversou. Erro de defesa, que é aquela que eu vou aplicar um golpe de uma posição, eu faço realmente um bloqueio errado. Ataque de direção dos olhos já foi falado. Defesa, agarrar desnecessariamente. Você fazer uma projeção sem motivo nenhum, só joga a pessoa e já não é... Como o Sensei falou, são permitidas técnicas que não são exatamente do Karatê. Você faz projeções de judô, de aikido, etc., que são artes marciais ali que são importantes para você fazer dentro da coreografia do Embo. Que é outra coisa importante também, coreografia. A gente tem que se preocupar com realismo, mas se não tiver a beleza, como é que você faz? E também todo mundo, até a JK, igual eu falei, falando de novo, porque eu tive experiência nos Emirados, e até a JK, na hora de mostrar o Karatê, vamos lá, vamos filmar. Vamos trazer uma reportagem aqui. Qual que é a modalidade que vocês fazem? Que todo mundo faz. É mostrar um Embo. É mostrar uma defesa pessoal. Porque é uma demonstração, é uma coisa visual interessante para mostrar o Karatê como luta. Às vezes, botar uns 2-2 Chiai para uma reportagem não sai nada. Os dois vão se embolar, por exemplo. Então, só para mostrar essa importância de novo. Aí, contato leve e moderado, como foi falado. Mulher atacar, no caso. Então, tem que lembrar que a mulher só pode fazer o contra-ataque, não pode fazer o ataque. A mulher tem que ser só contra-atacante. Watanabe falava até que o homem tem que ser aquele agressor mesmo, né? O lado em cima, e a mulher tem que se defender. E aí, na verdade, é só a questão dela se contra-atacar. Então, não pode, tem que tomar cuidado com esse contra-ataque, não ficar mais ofensivo do que contra-ofensivo, no caso, né? O homem com golpe definitivo contra a mulher, isso também não pode. Não cumprimentar. E aí, o Sensei, se puder demonstrar as saudações todas na entrada e saída dos atletas, né? Que tem que fazer aquela saudação pro dojo, depois saudação pro árbitro, depois parar e saudar os atletas. Terminou. Tem que saudar os atletas, saudar o árbitro. Aí que o árbitro faz mostrar se foi bandeira branca ou vermelha, no caso. E tem muita gente que nem espera isso. Até com kata acontece, né? E não espera nem a saudação, já quer dar o resultado ou a penalidade. E posição, direção incorreta, no caso... Aí a questão... Aí fala da posição incorreta no sentido de ele vai parar, o Embo pode parar em qualquer posição, na hora da sintonia, e o retorno à posição, ele tem que voltar à posição original. Se ele não voltar na posição original, aí é penalizado. Diferente do kata, que não tem esse problema mais hoje, né? Aí tá lá 0,2 por meio passo e 0,2 por 30 graus, né, de ângulo diferente da posição. E o todo meio usado mais de uma vez, que isso aqui foi uma regra que foi adotada em 96, inclusive eu com o Ryota a gente fez uma demonstração, pedido do Sensei Watanabe lá, e aí o Nishiyama gostou do Embo com defesa, em todas as defesas. Aí ele começou a aplicar a partir de 96 para frente, o livro de 97 e em diante, porque antigamente podia bater em qualquer sequência, agora foi a partir de 97 em diante, tem que ter bloqueio em todas ou esquiva, né, igual o Sensei falou, kawashi, etc. Em todas as técnicas, você tem que escapar, defender, bloquear, ou esquivar, etc. Já não pode mais, desde aquela época, então você tem que bloquear todas, só o Todomewaza que você pode fazer a finalização. Então, eu peço, só finalizando aqui a minha fala, que vocês se coloquem sempre no lugar do atleta, não só com o Embo, mas as modalidades todas. Lembrar o quanto o atleta está treinando há anos naquela modalidade, ou mesmo que não treinar há tanto tempo. Quão difícil é você fazer uma coisa que você tem que repetir tantas vezes, gravar a sequência, e às vezes por uma coisa ou outra que
é muito, muito excessivamente cobrada, você perde de valorizar a qualidade do todo. Só esse detalhe que eu queria falar para vocês. Ouço. Sensei, Humberto, gostaria de falar também, por favor. Só que sobre uma indagação que o Rodrigo fez, não é que essa que haja uma campanha nacional ou internacional para tirar o EMBO, não é isso. O que foi discutido na WTKF é que o EMBO está sendo mais uma encenação do que karatê. Não está sendo real, é isso aí. Então, o grande problema é que muitas vezes que está acontecendo é que se dá a vitória para um EMBO que você percebe que não há movimento real, não há realismo, que é uma das características. Então, há muita fantasia, Por exemplo, um cara bem pequenininho pega e, num movimento, como você disse, de Aikido, joga um cara de 120 quilos, um metro acima da cabeça, sem que, na realidade, ele não consegue jogar nem de lado. Aí lá no EMBO, o cara de 120 dá o pulo, como se o outro estivesse jogando. Então, são movimentos que não têm realidade. Então, o que se estava discutindo não é que há uma campanha nem nacional e nem internacional. É sobre o caminho que o EMBO está tomando. Os EMBOs mais antigos eram mais reais, tinham realmente a parte de realidade. Hoje estão tomando muito na parte da fantasia. Esse é o problema. Isso aí é a questão 1. Questão 2. Não é que tem que tomar a Polônia como modelo. Não, não é isso não. Tem que tomar os modelos internacionais. O que a WTKF procura é seguir, não é só Polônia, tem Polônia, que tem ex-aluno de Nishiyama, tem Estados Unidos, tem Tchecoslováquia, quer dizer, são vários países que têm pessoas que treinaram ali assiduamente com o Sensei Nishiyama e seguem o padrão Nishiyama. Não é um padrão polonês, não, que a WTKF está querendo seguir devido o Sensei Kwiatkowski ser polonês e estar à frente da presidência. Não, é tanto que na arbitragem, quem mais fala não é Kwiatkowski. Quem está à frente da arbitragem é Tabassi. Todos os cursos internacionais que eu participei ultimamente e de árbitros, quem está à frente sempre e quem está comentando é o Tabassi. E é exatamente esse sentido de um karatê internacional seguindo os padrões Nishiyama, não de um karatê polonês. Não é bem assim. Só colocando esse esclarecimento, né, que o que se procura na WTKF é o padrão Nishiyama, seguindo os princípios, e não o padrão polonês. Não, não é isso. Nós, inclusive, quando... Até o próprio Sensei Newton, quando ele colocou vídeos, ele não colocou vídeos da Polônia, ele colocou Polônia, Tchecoslováquia, Estados Unidos, Canadá, então colocou de vários países mostrando que era, por exemplo, aquela questão do Kitei de passar a mão por baixo ou de onde está. Vários países faziam sem passar por baixo, inclusive o próprio Nishiyama. Então é essa questão, a questão do padrão internacional, não é o padrão polonês. E o EMBO, infelizmente, eu particularmente sou contra que acabe, porque eu acho uma modalidade linda e realmente concordo com muita coisa que você falou, mas infelizmente o caminho que os atletas estão trilhando é esse, excessivamente fantasioso. Se os árbitros percebessem e realmente julgassem de acordo, não apenas pela beleza do EMBO, que ele tem que ter essa parte da beleza, porque nós vimos que tem a parte de coreografia, mas a coreografia tem que ser conjugada com realidade. Esse é o problema, entendeu, Rodrigo? Que se discute, que está se discutindo dentro da WTKF. Pois é, Okay. aí que tá. Sabe onde é que eu acho que está o erro nisso aí, Sensei? Não está em acabar com o EMBO. Eu acho que concordo com o Rodrigo falando assim embaixo. Muito parabéns, inclusive, pela defesa disso aí. O que eu acho é que o realismo está sendo colocado como uma situação simples. É realismo, é qualidade e tal. Eu acho que já que o que está faltando é realismo, tinha que criar um tipo de penalidade com um EMBO que não fosse real. E não tem. Então, simplesmente cai na qualidade, fica sendo diferente. O erro de alvo está sendo mais importante do que o realismo de um EMBO todinho. Entendeu? Então, por exemplo, pega um chupisco para querer jogar o Igor Espírito Sensei Oswaldo para o alto. Não existe. Entendeu?
Não existe. Eu lembro uma vez que o Watanabe pegou o Buzi querendo jogar o Zanca para o alto numa situação lá, e o Watanabe falou no ouvido do Zanca, não deixa não. O Zanca nem mexeu, entendeu? Então, quer dizer, isso daí cabe aos árbitros mudarem essa questão e cobrar o que tem que ser cobrado. Agora, acabar com o Embo, por uma questão que eu acho que está um erro na regra ou na arbitragem, eu acho muito errado também. Não concordo de jeito nenhum. E concordo também que está muito sem realismo mesmo. Isso aí tinha que melhorar, arrumar uma forma de melhorar, mas não acabar com o Embo. Ouso Sensei, a própria penalidade já são as 16 regras do Embo. Já tira as penalidades. Se os árbitros forem botar mesmo em pauta as 16 regras do Embo, já é uma forma de penalidade. Pois é, querido, mas o cara pode botar as 16 regras do Embo, que o realismo não está nela. O cara pode fazer sem penalidade, um Embo sem realismo, que ele vai cair só na qualidade, não vai cair na penalidade, entendeu? Esse é o ponto. Aí é onde que, já que não é penalidade, as pessoas, é muito mais fácil fazer uma coisa bonita do que uma coisa... É muito mais fácil fazer uma coisa bonita e real do que uma coisa bonita real. Porque uma coisa bonita real, ela corre o risco de cair nessas penalidades. Esse é o ponto. Então, quando alguém, no meu ponto de vista, a minha nota do Embo, ela cresce quando ele é real e não tem penalidade, porque não é fácil. Fazer uma coreografia de balé com um Embo lindo, maravilhoso, é muito fácil. Agora, fazer um Embo verdadeiro, sem penalidade, é difícil. Você vai errar o alvo, o cara às vezes vai dar um golpe mais rápido, outro não vai defender, entendeu? Vai por aí afora. Real é difícil. Osso. Bem, antes da tia Vilda falar, eu quero dar uma resposta ao nosso amigo aqui que falou agora há pouco. Primeiro que eu falei a nível de polonês é relacionado ao Embo. Vanderlei, seu amigo é o Vanderlei. Eu sei que é o Vanderlei. A questão do Embo a questão da Polônia, nós estamos falando sobre o Embo. Eu sei que a WTKF segue o padrão ensinado pelo Sensei Nishiyama, mas há uma melhoria técnica, há uma busca por melhoria técnica baseada nesse trabalho. Mas nós temos que lembrar o seguinte: quem foram os últimos campeões mundiais de Embo? Você tem o resultado? É por isso que eu falei sobre o padrão. Quem que a arbitragem coloca como os principais? A maioria das vezes são esses que estão lá. E no Campeonato Europeu, que eu estive lá, o pessoal se baseou no modo de execução polonês de Embo, que acontece que eles, muitas vezes, é uma modalidade que, na época que tinha a disputa Itália e Polônia, que a tia Vilda estava conosco lá, era uma das poucas modalidades que a Polônia vencia no começo. A Polônia ficava lá em primeiro no Embo masculino, às vezes no misto, disputava com a Itália. No comitê equipe eles tentavam chegar, mas o Brasil parava sempre. Clóvis foi uma das equipes que tirou o polonês, Thiago. Mas eu estou dizendo nesse sentido. Padrão de Embo internacional, quem é o representante da modalidade? Que a arbitragem é responsável por colocar também o representante da modalidade como aquele que é o representante do Catar, representante do Embo, do comitê, etc. Daquele instituição. O representante da modalidade hoje é o que está de padrão, entendeu? Nesse sentido. Nenhum momento eu disse que o padrão todo mundo só segue a Polônia. É nesse sentido do Embo ser a referência. Porque eu estou dizendo que falta a gente valorizar o Embo brasileiro. E nas características pessoais de cada pessoa, cada Embo, porque quando eu pego eu com tia Vilda, é diferente da tia Vilda com Zanca, por exemplo. Tem que se criar um Embo diferente. Eu não posso emular o mesmo tipo de Embo. Como tem o europeu, um jeito diferente de execução. Nesse sentido. Tá? É só para lembrar disso aí. E eu acho que há um problema criativo, há um problema de penalizar um Embo que não é real, igual o Sensei Klaus disse, então é um Embo de preparação técnica. Se querem mostrar um Embo que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que mostrar como é que deve ser. Porque se os atletas são permissivos pela regra fazer do jeito que é, como o Bunkai, por exemplo, não está escrito em nenhum lugar que o Bunkai tem que ser só daquele tipo X ou Y.
E é permitido até a troca do Embuzen, que uma vez Nishiyama foi falar até que não podia, foi brigado lá na arbitragem, foi falado sobre isso, e pode trocar o Embuzen do Embu sem problema, porque não está na regra o Embuzen, por exemplo, no Bunkai. E assim vai. São coisas assim que, se a regra permite e está errada, muda-se a regra, mas não dá. A gente está aqui num aprendizado para o Campeonato Nacional, que vamos usar a regra que vigente, né? Desculpa, Ceci. Ok, vamos dar continuidade. Só queria comentar que o primeiro Embu que foi demonstrado para o Sensei Nishiyama foi o Brasil que fez, foi o Rodrigo foi quem fez também. O Rodrigo Wilder, eu acho. Foi, Sensei, só corrigindo, esse dois foi Vinícius e Chico. Tá, foi mesmo. Aí, mais um comentário é que desde o primeiro Embu até o último que nós participamos, o Brasil esteve entre os 3 primeiros colocados, sempre. O Rodrigo tinha 15 anos quando ele foi vice-campeão mundial de Embu no adulto, né? Então, o Brasil também fez e continuou fazendo igual os critérios de Sensei Nishiyama. Tá? Mas vamos dar continuidade? O que nós estamos discutindo aqui é como que a gente vai avaliar. O importante é que entender as regras para que a gente possa avaliar. A qualidade, eu acho que vai depender muito do Sensei Clóvis e todos do Sensei Vanderlei, dessa consciência que a gente vai ter que ter nas avaliações e também agora nos treinamentos que a gente vai fazer para o Campeonato Nacional. Eu acho que o que vai importar é isso. Ou seja, nós vamos nos propor fazer algumas Embus mais realistas. Pronto. É isso que tem que acontecer. Aí a gente vai valorizar o Embu do Brasil, igual o Sensei Rodrigo está falando. A gente vai valorizar o Embu da CKTB e da WTKF. Porque se a gente conseguir mostrar um Embu que vai representar o Brasil como um Embu realista, isso vai ser legal, vai ser importante para todos nós, não só do Brasil, como do mundo. Tá? Então, vamos dar continuidade. Eu queria só lembrar... Bom, então vamos rapidamente aqui. Vamos recapitular tudo aqui que o Sensei Rodrigo falou rapidamente. Pontos de penalidade. Omissão de técnica requerida, como mencionado no artigo 1, significa aquelas técnicas obrigatórias. Chokuzuki, Maigeri, Mawashi e Ushi. Outro tanto para menos ou para mais o tempo. Ou seja, se é 50 a 1,10 ou 55 a 1,5, também tem penalidade se não hesitação ou interrupção na demonstração. 4. Nenhum todomê para completar a demonstração como requerido. 5. Técnica ofensiva completamente fora da direção do oponente. Perder o alvo durante o todomê. Erro na defesa, bloqueio perdido. Contato leve ou moderado vem aquela regra do contato e circunstâncias lá da regra de comitê. Uso dos dedos para ataque contra os olhos. Largamento ou clinch desnecessários pela defesa. A mulher começar um ataque ofensivo em vez de contra-ataque ou finta. O homem aplicar golpe definitivo em divisões mistas contra a mulher. Esquecer de cumprimentar o Xuxin, árbitro central, e o oponente, tanto no começo ou no final da demonstração. Lembrando que esse cumprimento tem que acontecer nas posições originais. Pode terminar o Embu em qualquer lugar do dojo. Depois que terminou, ele volta para as posições iniciais e aí faz o cumprimento. Pode começar o Embu em 6A e terminar em Shizentai, ordem do cumprimento. Não tem problema. Tá? Ou vice-versa. Começar em Shizentai e terminar em 6A. Também não tem problema. Depois vem somente a tabela de pontuação que eu acho que isso aí nós vamos ter que trabalhar posteriormente, Sensei Clóvis. Todas as tabelas de pontuação. Aqui no meu livro tem o meu nome usado mais de uma vez. Oi? Como 16. Ah, sim.
pode falar para mim, é a versão mais atualizada, tá? Qual que é? É a mesma coisa, todome usado mais de uma vez, 2 por cada ocorrência. 2 por cada ocorrência, 0,2. Sensei Vilda pediu para falar? Pois não, Sensei Vilda. Pessoal, voltando um pouquinho aí sobre realidade do EMBO, a importância do treinamento do EMBO, eu, pessoalmente, eu já fui atacada na rua e tudo que eu aprendi, treinei, executando o EMBO, eu consegui. A primeira vez foi 3 assaltantes e os 3 eu consegui, na verdade, eu consegui deixá-los sem ação no chão. Quer dizer, eu, 1,45 m, os caras chegaram com 1,80 m. Primeiro porque eles devem ter pensado, mulher pequenininha, tá fácil. Levei, sim, alguns segundos, porque a hora que você é abordada em assalto, você perde a noção, o sangue some de você e depois vem aquela adrenalina muito rápida. Nós não podemos parar de treinar o EMBO e não podemos parar de ensinar a realidade de técnicas, e é tudo tirado do catar. Então, todo o meu treinamento de EMBO, lógico, eu repetia de mais de 50 vezes cada técnica e cada defesa. Eu sempre fui uma fugitiva nos ataques dos meus parceiros, porque todos eles eram maiores, todos eles eram muito mais fortes, e é um homem, é natural isso, é compreensível isso. O homem tem muito mais força do que a mulher. Mas a mulher também, ela tem uma sabedoria muito, mas muito assim, imensurável quando ela é atacada. Então, assim, infelizmente, eu concordo com o Sensei Vanderlei, infelizmente, os professores que estão fazendo utilização do karatê de uma maneira errada para nossas crianças, adolescentes e jovens, infelizmente. Mas, assim, nós podemos reverter isso. Nós, essa equipe que está aqui, que está tentando modificar, tentando fazer com que o nosso karatê seja mais, assim, seja mais real, que seja, assim, uma coisa que as nossas crianças, adolescentes e as mulheres que treinam karatê consigam sair dos seus agressores. Vocês, nós, todos que damos aulas e instruímos, não é só cair e chutar. Não é. Então, assim, é questão de regras para competição, mas também é questão de vida ou morte. Então, a gente tem que pensar no nosso karatê, isso aí. Treinar a respiração mais forte, treinar a força de vontade. Hoje, o nosso mundo está tão diferente, a realidade educacional está muito diferente, está muito ruim. A política que protege as nossas crianças e jovens não deixa o pai, não deixa o professor, não deixa ninguém fazer quase nada, porque constrangimento, porque isso está deixando os nossos jovens mais fracos. Então, já que nós temos essa arma poderosa, que é nosso kimono e nossa faixa, a gente pode mudar essa realidade. E eu acredito que esses estudos que nós estamos fazendo aqui com o Sensei Humberto, o Sensei Clóvis, e todos nós juntos, cada um dando a sua opinião, possa mudar isso dentro do nosso dojo. Quem manda no nosso dojo somos nós, somos o Sensei. Não é pai, não é mãe, não é conselho tutelar, não é... Então, a gente vai seguir a lei, porque a lei tem que ser seguida, mas nós também temos que seguir os nossos princípios. Os 20 princípios que o Sensei Funakoshi deixou, os 5 princípios fundamentais
para que a gente possa trabalhar juntamente com toda essa galera e principalmente no que a gente acredita. Um karatê mais forte, mais consistente e mais real. É isso que eu queria falar para vocês. O treinamento do kata, kihon e comitê, ele é fundamental para o comitê, e o comitê precisa urgente do embo para que os nossos atletas, nossas crianças, nossos praticantes sejam versáteis. Na hora que te precisar, eles vão conseguir fazer. É isso que eu queria falar. Ok? Sensei? Obrigado. Obrigado, Vilda. Muito bom, tia Vilda. Muito bom. Muito bom. Continuando, a parte, além das penalidades, agora tem a específica referente a Hansoku, que é importante. Tá? O Hansoku deve ser declarado contra o competidor nos seguintes casos. A indicação de um Hansoku pelo Shushin deve ser através do cartão 0 sobre a cabeça. Isso é a mesma coisa, só para lembrar aí do kata, o Lucas tinha me perguntado, né, quando você vai desclassificar, é o cartão 0 também, tá, Lucas? Só para aproveitar. Quando, então? Quando houver um atraso ou paralisação de movimentos de 5 segundos ou mais durante a demonstração. Aí entra o trabalho. Quem que vai contar os 5 segundos? Né? Então, não está especificado. Não seria a mesa ou seria o próprio árbitro? Né? Ou então, a mesa tem que fazer esse controle. Por isso que tem que ter mesários que entendem de karatê e entendem do que está ocorrendo. E o árbitro central, e o árbitro que está, no caso do Shushin, pode falar, Rui. Pensei, o árbitro tem que ver esses 5 segundos. Tem que sentir, mais de timing mesmo. Porque é estabelecido 5 segundos por causa do timing. No kata também tem a mesma penalidade de Hansoku. Quando a pessoa vai lá fazer, por exemplo, uma bandeirada, para no Chuke, fica lá, em vez de fazer Gyako no Rengodan, fica lá 1, 2. Tem que sentir esse timing. Eu acredito que mesário, na grande maioria, não pode trabalhar com o que não é especificado. Não está especificado que o mesário tem que mexer com o tempo ali. É um time de árbitro esse. Por conta do julgamento. Não está especificado mesmo. Então, eu acredito que por não ser especificado, não seria o papel do árbitro. Tá. Como que o árbitro pode contar isso? Em todas as paradas, na minha opinião, isso nunca aconteceu. Eu nunca vi ninguém receber o Hansoku porque parou mais de 5 segundos. De kata, eu recebi quando eu 13 anos de idade. O outro fez em Yondan, para variar essa muda de kata. Parei no Chuke, fiquei na dúvida. Aí 5 segundos. Aí 5 segundos do lado. Ok. Eu estou dizendo que no Embo eu nunca vi ninguém ser penalizado com o Hansoku por parada de 5 segundos. Talvez, Sensei Clóvis, a gente pode adotar o Shushin, o Shushin que vai ter que ter esse bom senso. Cada parada, né, do Zanshin, talvez, será que é Zanshin ou é Sensei, já aconteceu comigo uma vez. Eu acho que foi lá em Guidínia, naquela época daqueles mais, sabe? Não lembro quem que tinha ido, acho que foi o Vina que foi, não lembro quem foi, lembro. Eu sei que num Embo, não foi lá não, foi em outro lugar. Eu sei que no Embo, a pessoa não parou, ela ficou em Zanshin, movimentando, e um árbitro quis parar a luta, né? Pediu, parou, e deu aquela maior confusão, e a decisão foi que o cara não ficou sem movimentar, ele simplesmente estava em Zanshin esperando o momento. Então,
E tem que tomar muito cuidado para a pessoa entender. Uma coisa é você parar e ficar parado, outra coisa é ficar procurando a luta, virando de lado, procurando o melhor lugar de entrar, entendeu? Isso aí não é ranço. Então, foi bem claro isso aí. Aconteceu isso e foi decidido na época. Foi a única experiência que eu tive em relação a isso aí foi essa. Só para ver aqui, ó, de novo no texto, quando houver um atraso ou paralisação de movimento de 5 segundos. Atraso ou paralisação de movimento, não é Zanchin. Mas movimento não significa movimento. Né? O cara pode estar se movimentando, mas não está dando golpe. Isso aí não é. Não, Sensei, é quando a parada, igual quando a gente esquece. Eu também já... Uma hesitação, não é É uma hesitação por mais 5 segundos. Pronto, é como se fosse... O cara tentando lembrar que a coreografia esqueceu a coreografia. Exatamente. E não o Zanchin. O cara está em Zanchin em movimento, pode até ser uma enrolação de tempo, mas não pode ser penalizado. Entendi. Se ele estiver em Zanchin. Tá? Ele está aqui, sabe que o emo dele foi curto, ele está aqui ajustando o tempo... Ok, isso não pode ser penalizado. Isso é o contrário. Se ele estiver em Zanchin, é Zanchin. Se ele estiver focado, é focado. Né? Parar de 5 segundos é caracterizar que... Esqueceu. Hesitou, esqueceu. Ok? Vamos continuar. Quando o competidor receber orientações ou avisos de qualquer pessoa do dojo durante a competição, a demonstração. Quando os competidores intencionalmente ignoram as orientações do Shushin. Em que situação que seria isso? Né? Se eu não vejo essa condição aqui no Embo, porque ele começa e termina, não dá para o Shushin dar instrução nenhuma durante. Só se for... Não, ele não faz nada, Xuxi. Então, essa aqui eu achei meio complicado. Eu não sei interpretar esse item aí. Se alguém souber me explicar, eu não sei. Tá? Quando a conduta do competidor for má e fora das regras, ou, em geral, não consistente com o comportamento aceito na área de competição. E também por contato forte. Toma item CC. Hein? No caso do PDF atualizado, estou falando sobre... Pode falar para mim, por favor. Eu sei. Pode falar para mim. Quando os competidores falarem durante a demonstração. Isso já aconteceu. Vai. Vamos. Agora vai. Dá o Pois o que? Pula. Gira. Tinha uma atleta e tem altura para isso aí? Pode se falar baixinho também, não pode não? Tinha um atleta de seleção, Clóvis, que foi convocado uma vez só no Pan-Americano, que na hora de dar o shurugeri, a parceira sempre esquecia. Aí ele tinha um macete, que ele fazia tipo uma respiração assim, Oxi! Aí para dar o Oxi. Aí o pessoal lembrava. O Thiago lembra dele, o Orlando Poitier. Hansoku se aplica quando o contato for forte. Contato eu lembro forte do Orlando também. Hein? Eu lembro também. Ah, tá. E fingir enfermidade séria durante a demonstração deve ser aplicada a mesma penalidade do Hansoku de contato forte. Fingimento é uma coisa muito triste, né? E quando o competidor violar seriamente qualquer das regras de competição. Tá? Outra que é PG e tal. Outro item é penalidade e Hansoku aplicar o artigo lá, esse aí que eu pedi, eu não consegui localizar esse artigo aqui. Tá? Tem esse artigo do penalidade que a gente falou lá em cima. Tá bom. Parada médica é a mesma do kata, tá? Parada médica.
na página 61 lá de Catar. Protesto técnico também é igual à questão do Catar, ou seja, protesto... Erro de regra. Erro de regra. O protesto técnico é aceito, ele tem que se dirigir ao diretor de arbitragem. Ele não vai... No comitê, ele se dirige ao CANSA, o técnico. No Catar e no EMBO, ele se dirige ao diretor de arbitragem. Tá? Ok. Eliminatórias, aplicar regras de Catar. Tá? Mesar, não importa. Vestimenta. Ok. Eu acho que não. O resto agora é operação. E a gente vai... eu gostaria que cada um estudasse a tabela de pontuação, que depois a gente vai voltar nisso, né? Tanto de Catar, de Catar, de EMBO, de comitê, a gente vai trabalhar um pouco a visualização e saber marcar, saber usar essas tabelas. Né? Você, José Humberto, mas uma coisa que acontece, tem acontecido muito, que porque o EMBO está bem claro que tem que haver defesa, né? O Rodrigo, inclusive, falou isso. Todo movimento tem que ser defendido. Então, o que acontece? Às vezes dá um Ushiro, e quando dá o Ushiro, o atleta simplesmente sai do meio e o Ushiro passa direto. A maioria dos árbitros diz fora de alvo. Entendeu? Mas na realidade... Quando o tempo correto, está certo. Agora o cara não pode sair antes, né? Não, mas o problema que eu estou falando aí é só se esquivar. Seria considerado como defesa e não poderia ser cobrado fora de alvo. Essa seria a pergunta. Porque, na realidade, ele não defendeu e passou direto, né? Mas esquiva e os árbitros ficam... Não, eu estou falando isso porque já aconteceu de ficar discussão no cotô, os árbitros discutindo, e isso atrasa muito a arbitragem, entendeu? Por causa de um dizer que é isso, outro dizer que é aquilo. Então, que isso fique bem claro, porque evita atrasos na hora do julgamento ali, do Saispan dos árbitros para o EMBO. Obrigado. Bom, está claro lá na definição que pode ter a defesa, a esquiva é uma alternativa, o Kawashi também é uma alternativa. Não pode ser penalizado. Obviamente que não. Vamos pensar os embos que a Vilda fez na maioria. Ela nunca conseguiria defender um golpe do Zanca ou do Rodrigo. Então, ela esquivou a maioria das técnicas dela. Então, não tinha. Era o realismo. Seria impossível. Cada um maigueirinho nela, né? 1,45 m, pesando nem 40 quilos, poxa, sei lá, seria impossível, né? Então, você fez uma lembrança aí que é importante, sim, tá? Tem que observar as possibilidades. Tem que esquivar, ou defender, ou, de alguma forma, se livrar daquele golpe. Ele não precisa, não é porque esquivei, né? Ele aplicou uma igueria aqui, eu posso sair, não precisa nem tocar na perna. A esquiva é a defesa. O importante é que eu estou aqui, eu saí daqui, eu posso esquivar bastante, tá? Aqui, para cá. Ó, eu estou aqui, eu saí aqui, eu esquivei. Ele aplicou onde eu estava. Ó, eu saí aqui. Então, ele não errou o alvo. Eu que saí, eu que consegui esquivar muito. O problema é esse aqui, ó. Eu saí muito antes, depois ele chutou. Ele não, é o que o Sensei Cláudio está falando. Exatamente. Agora, o chute dele, eu esquivei. Eu posso até vir para cá, mas eu tenho que sair depois que ele iniciou a técnica dele. Exatamente. Tá? Agora, isso depende do tempo também, né? Só depende do tempo. Perfeito. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu uma geral no EMBO. Eu quero agradecer a todos vocês.
gostaria muito que cada um dos estados se empenhasse em manter os árbitros que vêm atuar aqui nesse treinamento nosso, também os técnicos, porque, pelo que a gente está vendo, está mantendo os 40 fazendo, tal, agora diminuiu um pouco no final, mas só esses 40, nem todos vão atuar, são poucos árbitros, precisaria mais árbitros, porque não vão ser, só do Paraná tem 10 ali, às vezes não tem como colocar 10. Maria Fernanda, que kimono bonito, Maria Fernanda. Você está muito chique, pelo amor de Deus, né? Ô, Zezé, desculpa, mas o falou. Até me desconcentrou aqui agora, falei, olha só, né? Então, gente, Vera, tudo bem? Então, gente, eu gostaria do empenho de vocês. E já nos enviasse, eu já pedi os técnicos, aproveitando só, eu já pedi os técnicos lá atrás, aos árbitros, o diretor de arbitragem, diretor técnico, aos dirigentes, que nos enviasse uma lista provisória de todos os possíveis participantes, seja atleta, seja árbitro, seja para nos enviar. Precisa nos enviar isso, por favor. Com nome completo, data de nascimento, graduação, e se for atleta, quais as modalidades que se pretende participar. Nos ajude com isso, por favor, todos vocês, tá bom? Podemos encerrar, Sensei Clóvis, tudo bem? Eu só queria agradecer aqui rapidinho o Sensei Vanderlei por ter falado aí com muita propriedade o que ele falou a respeito da Polônia, de tudo mais. Agradecer o Sensei Rodrigo também, porque eu achei muito importante ele colocar em pauta isso, e realmente eu concordo plenamente. Sensei Vilda, cara, tudo que for para engrandecer, eu acho que a gente tem que manter. Eu vou além, eu acho que o EMBO tinha que criar uma modalidade EMBO com mais de 2 pessoas. Seria muito interessante uma modalidade EMBO com 1 contra 3. Poderia ter essa modalidade, e seria bem real em relação à diferença do karatê para o jiu-jitsu, para o judô, que são outras artes marciais que, se você só vai com 1 contra 1, e o karatê, o diferencial dele basicamente é esse, né? Dá para a gente lutar contra 3, 4, 5, 10, seja lá quanto for. Então é isso aí. Parabéns a todos, cara, e muito obrigado aí, Sensei Zé Humberto, porque está sempre dispondo do seu tempo aí, com paciência. E aos árbitros que estão comparecendo, cara, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito contentes com o resultado. No final dessa clínicazinha, desse estudo nosso, com certeza vocês vão ter um pouquinho mais de capacidade de avaliar e de nos ajudar no karatê. É isso aí, Sensei. Muito obrigado para todo mundo. Ouço. Ok, então eu reitero suas palavras aí e agradeço e peço mais uma vez, motive os seus árbitros a participarem, motive os seus técnicos a estarem presentes também. Porque, por mais teórico que tem sido esses encontros, mas talvez está sendo a única oportunidade em todos esses anos da gente rever página por página do discutindo, canalizando sempre com discussões boas que vai chegar no denominador e vai esclarecendo dúvidas que eu falo que eu atuei em todos os Pan-Americanos e mundiais e continuo tendo dúvida também. Tá? Eu posso errar também e passei esses 2 anos aí sem nem olhar, sem estudar, então a gente acaba também falhando, né? E com isso tem sido muito produtivo para mim também. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sensei Vanderlei, mais uma vez por tudo aí. Tá? Vamos cumprimentar o Sensei Clóvis para a gente finalizar. Yosuke? Aí. Sensei Ni. Bem? Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ô, Sensei Humberto. Um abraço. Você competiu. Ô, Sensei Rodrigo. Você competiu lá, velho? Hein, Vera?
Vai competir aqui? Estou ouvindo, não. Ah, vai. Ah, que bom. Muito bem. Júnior, vai competir, Júnior? Como é que você foi no estadual? Como é que foi? Fomos bem, Sensei. Você, particularmente, você foi campeão de quê aí? Campeão de kata. No comitê ficamos em segundo. No comitê campeão. E no lugar também. É isso, hein? Parabéns. Ô, Matheus Quirino, cadê essa barbicha aí? Abre sua câmera, Matheus. Não é aniversário do Matheus hoje? É mesmo? Ô, Matheus, abra a tua câmera. Não. Tá dormindo. Eu acho que ele dormiu. Ok, e aí, Jorge Matos, como é que tá você? Tudo tranquilo, Sensei? Tudo tranquilo. Então, Tá frio aí? as fichas que eu enviei do pessoal aí? Não. As suas se for mantido aquelas, já estão com o Rodrigo já. Tá com o CC Rodrigo, tá? Ótimo. Não teve alteração? Não conseguiu trazer para ninguém? Não. Por enquanto ainda não. Ah, tá bom. Se tiver alguma alteração, é só avisar, tá bom? Tranquilo, Sensei. Uma boa noite, hein, pessoal. Obrigado. Ok, Sensei Vanderlei. Já que o Matheus não quer falar, né? Tá dormindo, eu acho. Né? Ô, Sensei, obrigado. Boa noite. Boa noite. Os.